Olá, estamos aqui novamente. Vamos continuar falando sobre os vetores, certo? Vou fazer uma funçãozinha básica, implementar aqui uma função. É o seguinte, nós vimos na outra videoaula como a gente criou os vetores e alimentou eles, correto? Então tá aqui o vetor, meu vetor chama vet, um índice para ele, porque esse índice ele vai passar nas posições do vetor, tá? Ele tem 10 posições, mas se a gente precisasse, é só aumentar para 50, 100, 100, 150 posições, tá? O Visual G tem um limite de posições para o vetor, se eu não me engano, cerca de 150 a 180 posições é o máximo que ele suporta, tá? Mas vamos fazer de 0 até 9. Tudo que a gente fizer aqui, se você aumentar as posições do vetor, é o mesmo procedimento, claro, né? Só que é o seguinte, você vai ter que aumentar, claro, aqui o i vai ser de 0 até o novo valor e o i vai ser de 0 até o novo valor, nova quantidade de posições, correto? Então, tranquilo, vamos lá. Então, nós criamos na outra videoaula, vet, vetor e tal. E aqui a gente mostrou os valores do meu vetor. Só que agora eu quero mais. Eu quero somar os elementos desse vetor. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui junto com a variável i uma variável chamada soma, tá? Então vamos ir aqui. Aí no momento que eu estiver mostrando os meus elementos, aqui nesse laço, nesse para, eu vou fazer a soma, né, dos elementos. Então eu vou pôr assim, ó, que a minha variável soma recebe soma mais vet na posição i, correto? Olha lá, vet na posição i. É o seguinte, por que que eu faço isso? Porque quando eu crio a variável, uma variável inteira, ela vai ser criada com um valor zero. Dentro dela vai ter zero. Então, ela vai colocar na posição zero, quer dizer, na primeira posição do vetor, ela vai pegar o valor, somar com zero e vai guardar. E assim vai, posição a posição. Tá bom? Então vamos lá. A minha variável soma, ela absorveu todas as somas. Eu vou colocar aqui, ó, escreva fora do para, tá? Porque depois que terminou o para, o laço de repetição, a soma vai ter a soma dos elementos do meu vetor, tá? Então eu vou por aqui, ó, escrevam. Vamos pular uma linha, aí eu ponho escrevam, certo? Aí eu ponho aqui a soma dos elementos espacinho, vírgula, e o conteúdo da variável soma, tá? Que vai ter aqui somado todos os elementos para mim, tá bom? Vamos lá? Sempre lembrando, eu coloquei aqui, ó, gera valores aleatórios para ele gerar valores aleatórios entre 0 e 100, para não ficar digitando, é bem melhor assim, tá bom? Vamos lá para vamos executar o nosso vetor, o nosso sistema, desculpa. Olha lá, olha só. Ele fez o processamento certinho aqui para nós. Então, ó, posição 0, ele mostrou os valores e 488, né, é a soma dos nossos elementos. Vamos lá. Ó, 31 mais 46 mais 78 mais 9 mais 61, 62, 74, 47, 46 e 34, tá? 488. Tá? Deu certinho, quer dizer, funcionou o nosso sistema, tá? Um sisteminha bem básico. Vou implementar mais uma função, tá? Eu já tenho a soma dos meus elementos, correto? Então agora eu vou mostrar a média aritmética. Então vamos incluir mais uma linha aqui, ó. Escrevam
né? Vou colocar aqui a média dos valores o espacinho. Aí é o seguinte, eu poderia criar uma variável média, ela receberia um cálculo, tá? Que seria soma, né, dividido pela quantidade de elementos. Seria a soma dividido por 10, daria a nossa média. Mas o Screval, ele mostra para mim, ele consegue mostrar na tela para mim o cálculo. Então não tem necessidade de eu criar uma outra variável, tá? Aí vamos lá. Eu vou colocar aqui que para ele mostrar para mim soma dividido por 10, tá? Aí fecha aqui é, os nossos parênteses. Então eu não ponho entre aspas o cálculo, porque eu quero que ele mostre o resultado. Então, soma é a nossa variável que tem a soma dos elementos. E 10 é a quantidade de elementos do nosso vetor, né? Que é uma soma simples, uma soma aritmética. Vamos dar aqui um F9. Olha lá, ele fez. De novo, ó, valores aleatórios. 390 é a soma. 390 dividido por 10, 39, tá? Deu certo. Tranquilinho aqui. Vamos lá, certo? Aproveitar aqui e vamos criar uma variável para essa média. Então vamos lá, que é interessante também. Então, deixa eu subir aqui. Eu vou ter que criar uma variável. Então eu vou criar uma variável chamada média, sem acento. Média. Só que a média, ela não pode ser inteira. A soma pode, porque a soma de inteiros é um número inteiro. Agora, a divisão nem sempre é um número inteiro, tá? Muitas vezes é um número fracionário, tem um ponto depois da vírgula. Depois um valor depois da vírgula, tá? Deu certo no nossa última demonstração, deu um valor inteiro, mas nem sempre. Então, a nossa média vai ser real, tá? Aí eu vou pôr aqui, incrementar uma linha a mais. Então, média recebe soma dividido por 10. Então, eu vou escrever aqui de novo, né? Vamos copiar. Então, a média dos valores é média. Vai me dar o valor que está dentro da variável média. F9, vou executar. Tá? Olha lá, deu certo. Agora aqui você pode ver, ó, a soma deu 414, então deu 41,4. Se a variável fosse inteira, geraria um erro, por isso a variável média tem que ser real. Tá? Mas, como eu mostrei, se eu quiser só mostrar o valor, eu não for usar ele para nada, eu posso colocar dentro do Screval ou dentro do Escreva, ele me mostra o cálculo sem problemas. Tá? Então, ficar por aqui, até a próxima.